Olá pessoal, eu sou o Pacete e esse é mais um episódio do Tech for Business, um videocast oferecido pela Sonda Brasil. Hoje, um tema especial, como todos os nossos temas, mas esse tema é um tema que eu venho estudando muito. Assim, o Brasil hoje tem um agronegócio que é de dar orgulho do ponto de vista econômico, industrial, de processos e por aí vai. E hoje a gente vai falar de tecnologia e inovação no agro. Tem muita coisa para a gente conhecer aqui. O Brasil é imenso e eu, como jornalista pesquisando ali, já me surpreendi muito. Espero que esse nosso papo com essas duas feras que estão aqui ajude a gente a entender que o nosso agro é muito, muito, muito tecnológico. E primeiro eu vou receber aqui o Ingo Plogger, vice-presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG, que faz um trabalho imprescindível para o ecossistema agro do Brasil. Ingo, bem-vindo, obrigado pela presença no Tech for Business. Muito obrigado, Pacete. O Ingo estava falando um pouquinho aqui já de a posição que ele tem em conselhos, né? Falando um pouquinho aqui de regiões do Brasil. A gente estava nos bastidores falando muito, até sobre peixe a gente falou aqui. E aí eu recebo também Bezaliel Botelho, empresário, conselheiro de empresas, palestrante, mentor e membro do Conselho Consultivo da Bosch, empresa da qual ele já foi presidente também. Obrigado, bem-vindo, viu, querido? Muito obrigado, Pacete, pelo convite. Prazer estar aqui com você. E você já tá craque aqui, já assistiu todos os nossos bastidores. Sim, estou aprendendo muito aqui, uma aula depois da outra. Bom, Ingo, vamos lá. A gente, ali, quando a gente estava alinhando a nossa conversa, eu destaquei o tamanho que o agronegócio brasileiro tem, mas não só de negócios, né? Do quanto ele movimenta, do quanto ele representa para a nossa economia. Isso está muito claro para a gente, mas do ponto de vista de tecnologia e inovação, né? Dá um contexto para a gente, assim, do quanto o nosso agro, de fato, ele é inovador, de fato, ele é tecnológico. Pacete, no contexto, agro, natureza e tecnologia é um triângulo virtuoso. Na humanidade, a tecnologia sempre teve uma representação no agro. Só que, há 100 anos atrás, com a Revolução Industrial, isso se tornou um fator muito diferenciado. Até 1945, a humanidade lutava contra a natureza, porque a natureza era o maior empecilho. Era o oceano, era o ar, era a floresta, era o deserto. A partir de 1945, quando a tecnologia chegou a um ponto da autodestruição da humanidade, com o evento da bomba atômica, aconteceu que, pela primeira vez, o ser humano percebeu que a tecnologia também poderia estar destruindo não só a humanidade, mas também a natureza. A partir dali, houve uma mudança muito grande do ser humano dentro do agro, com a natureza, se utilizando de tecnologia. E duas fronteiras se abriram. A fronteira do macro, então a grande fronteira foi para o giga. Tudo aquilo que tinha uma certa importância em milhões de toneladas começou a ser gigatoneladas. Giga milhares de hectares no mundo. E por outro lado, interessante, foi o nano. Então o pequeno foi sendo explorado cada vez mais. A genética foi estudada. Então, as tecnologias nos dois extremos foram ampliadas. Então, você imagina o universo de informações, de conhecimento, de processos que geraram isso. Aí, nós voltamos para o nosso país, que é um país tropical. E na área tropical acontecem coisas que são fenomenais. A biologia na parte tropical, a fotossíntese, que é o elemento da nossa vida, é 3 vezes mais poderosa na área tropical do que no hemisfério norte. Então, quando você tem um inverno no hemisfério norte, você não tem fotossíntese. Você tem no lado sul, onde faz calor, onde você processa. Então, você imagina isso em termos de uso do teu potencial de terra, de ar, de chuva, com tecnologia, a explosão que isso oferece. O Brasil foi inteligente o suficiente, teve um povo inovador, altamente inovador, e muito mais, desbravador. E essas fronteiras foram abertas. Então, isso é um dos resultados nossos aqui dessa potencialidade que hoje nós temos. E ainda vamos ter. Você sabe que eu cresci ouvindo que o Brasil se
preparava para ser o celeiro do mundo, né? Eu crescia ouvindo isso e fica muito claro assim, o quanto que só é possível você chegar a esse patamar com essa capacidade, né, como você disse, não só de inovar, mas de desbravar. Olha o tanto de elementos que a gente tem aqui que contrários a muitos cultivos e tal, e a gente conseguiu superar isso com tecnologia. Eu já volto contigo para falar sobre descentralização, né? Porque a gente está falando de Brasil, a gente está falando de muitos cultivos, de muitos microclimas. Mas aí, Bezalel, eu queria pegar o gancho. Primeiro, você transita em muitos ecossistemas, não só no agro, né? Você tem um olhar de indústria que ele é transversal. O que te chama atenção no agro? Assim, o que te surpreende? O que você acaba olhando e levando para outros profissionais executivos de outras áreas, falando do nosso agronegócio? Não, muito bom, Pacete. Até você menciona, né, que o Brasil é o celeiro do mundo, né? A gente fala muito disso. Como indústria, né, nós sempre buscamos soluções tecnológicas para a vida. E é claro que quando a gente olha para o nosso hemisfério aqui da América Latina, principalmente voltado ao agro e pelo aquilo que Ingo acabou de dizer, como se desenvolveu muito rápido o agro na nossa região e tomou um papel mundial muito importante, não é? Que é um provedor de alimentos, a indústria olha para isso com tecnologia e vê um grande potencial de fazer esse negócio do agro ser um negócio eficiente, não é? Aumentando a produtividade desse ecossistema agro, não é? Que, sem dúvida, a tecnologia pode contribuir com isso. Então, nós da indústria, pela qual eu trabalhei muitos anos, nós fomos buscar soluções que pudessem fazer com maior eficiência o agro, não só na parte da agricultura, mas também na agropecuária, não é? E que pudesse criar modelos de negócios diferentes para melhorar a qualidade e a vida das pessoas que trabalham no campo e que podem realmente ser importantes na exportação desse insumo que o agro, tanto principalmente nos grãos, etc., podem trazer. Então, a tecnologia ela começa a fazer parte da evolução do agro, principalmente quando você fala em eficiência e em produtividade. Então, o primeiro aspecto aqui da nossa conversa, a gente não está falando sobre o agro que caminha para ser tecnológico, ele já é inovador tecnológico, o que nos trouxe até aqui foi muita inovação, né, sobre vários aspectos macros, inclusive, quando a gente fala de genética, por exemplo. Daqui a pouco eu entro num aspecto sobre as novas tecnologias. Mas antes, Ingo, a gente generalizou um pouquinho, agora eu quero segmentar. Estamos falando de Brasil, né? A gente está falando de várias indústrias dentro do próprio agro, de vários cultivos, microclimas. O nosso agro hoje, ele dá para generalizar, ele é organizado dessa forma ou não dá? Eu queria descentralizar um pouquinho, né? Se hoje a gente conseguiu se organizar do norte ao sul, do nordeste ao sudeste, ou se a gente ainda está nesse processo, né, de um sistema de inteligência, de dados, de conseguir entender, trocar entre todo esse ecossistema agro-brasileiro. Pois é, Pacete. Veja a transformação que o Brasil sofreu nos últimos 40 anos. Nós éramos importadores de alimentos, com esse território, com essas pessoas, mesmo com as tecnologias que a gente teve. O que aconteceu? Aconteceu que durante um certo processo, a agronomia começou a trazer conhecimento. Fundamental é ter informações e ter conhecimento. Então, quando o Paulinelli, lá em 1970, junto com o Roberto Rodrigues, começaram a criar a Embrapa, você, de repente, trouxe ao agro conhecimentos, ciência, e começou a divulgar isso. Esse é o ponto. Não só ficou dentro da parte da academia, mas não, uma forte divulgação. E a Embrapa se espalhou no Brasil inteiro. Então, você tem nos nossos 5 biomas Embrapas diferentes. Então, um vai falar do semiárido, outro vai falar da parte do Pantanal, outro vai falar da parte amazônica, enfim. E isso está dentro de uma organização, está dentro de uma estrutura onde o agro se conversa, o agro se entende. Claro que você tem uma cultura muito diferente do Rio Grande do Sul, hoje, com, por exemplo, Mato Piba.
né? Por questões não só regionais, mas climáticas e de solo. O que a gente aprendeu nessa caminhada é que não adianta você ter uma excelente semente, você ter uma ótima gestão, se você tem um solo ruim. Então nós começamos a trabalhar a ciência do solo, entender o solo. E nós temos solos no Brasil muito diversos, alguns muito ruins e outros muito bons, mas soubemos corrigir, soubemos fazer. E esse é um trabalho onde você entende de que a ciência, a tecnologia e conhecimento começam a caminhar juntos. E aí tem informação. A informação que você usa perante uma grande incógnita, que é toda a parte do clima. Porque você tem uma possibilidade de entender o clima, mas é uma incógnita muito grande, muito diferente, digamos, na parte da indústria ou de serviço, onde a incógnita é o mercado. Como é que o mercado vai? Mas o clima não depende da vontade humana. Então, ali começam a entrar outras vertentes, onde você começa a ter reveses. E o Brasil respondia a esses reveses. E o interessante é que, nas diversas áreas que foram colocadas, aconteceu um segundo fenômeno. Um fenômeno de migração de agricultores de uma região sul que já era da segunda geração de imigrantes, ou terceira, com muitos filhos. As propriedades ficaram menores, efeito Europa, e muitos desses começaram a migrar para o centro-oeste, abriram a fronteira centro-oeste, a do Cerrado, o Acre e outros, certo? E ali começaram a se instalar, e com muita ousadia e conhecimento, porque já começaram a trazer esse conhecimento. E a partir dali a evolução foi isso que a gente está vendo atualmente. Importante olhando essa evolução, é uma dinâmica que não para. Então hoje você recebe surpresas diariamente, onde de repente você consegue traduzir elementos que você antes não visualizava. Nós éramos, até poucos anos atrás, um importador de algodão. Então, as nossas camisas, etc., eram feitas em parte por algodão do Peru, ou algodão, inclusive, do Egito, etc. Hoje somos exportadores de algodão. E algodão de qualidade. Então, são surpresas que você diz, poxa, por que eu não vi isso? A indústria de pneus se abastece, em parte, de borracha não sintética, mas natural. Então, de onde vem isso? Porque é uma demanda. E essa borracha vem de onde? De Manaus, que é a nossa história da borracha? Não, de São Paulo. Então, você tem esse tipo de surpresas por conhecimento, por competência e por dedicação. E aí o grande e o pequeno têm o seu ponto. O pequeno é agricultor e o grande tem o seu ponto. Ingo, tem muitas... É complexo, né? Tem muitas variáveis aqui. Agora, o que você ressaltou muito a questão da informação, né? Sim. Hoje, e aí eu entendo aqui o papel da Embrapa, né? Hoje, do ponto de vista de informatização, né? Esse dado, esse conhecimento, ele está centralizado em algum lugar? Temos um sistema ou não? Ou ele depende muito de aspectos regionais? De informação, esse conhecimento? Não, esses dados são altamente descentralizados, mas você tem um esforço de buscar algumas informações centrais para você poder conduzir negócios. Então, se você hoje vai a uma bolsa de futuros, você tem as posições diárias, da onde está o preço, de como é que está o preço. Isso em função de quê? De informações da demanda mundial e da oferta doméstica, aquilo que você está ofertando ou não. Então, regime de chuvas ou não, a equalização de preço ou não. Então, aí você tem um monte de informações que você diz assim, este meu mercado está centralizado, ele tem uma centralidade, certo? Aí você vai para o governo, ele busca para as suas políticas agrícolas, seu crédito agrícola, uma conjugação para saber, vem cá, como é que está Mato Grosso, como é que está Mato Grosso do Sul, Goiás na sua produção, como é que está isso, como é que está aquilo, para abastecer, não para abastecer. Todo o sistema Siscomex hoje é fantástico, que você exporta
e na hora você sabe, no sistema Syscomex, o que está acontecendo. Então, o nosso agroindústria que exporta carnes, ele sabe quantos contêineres foram embarcados em Santos hoje. Então, tem alguns. É um cenário que, mesmo descentralizado, a gente tem uma capacidade, uma inteligência de fazer a conexão dessas informações. Algumas coisas. E aí falta muito. Por quê? Quanto mais você avança na regionalidade, mais demanda você tem. Então, as nossas cidades grandes têm uma alta informatização. Metade da população urbana, que é 80% da população brasileira, mora em cidades menores de 400 mil habitantes. 400 mil está ligado ao agro. Essas cidades ligadas ao agro têm uma outra lógica. Como é que elas operam essa lógica? Como é que isso é posicionado? E aí você tem programas de governo, por exemplo, do Mato Grosso do Sul, que lançou uma PPP de 30 anos para fazer uma infovia onde liga 79 municípios digitalmente em 2 anos. Imagina o que acontece, não só na segurança, na educação e na parte de saúde. Isso na parte pública. Uma vez conectado, a parte dentro desses municípios, você tem demanda estruturada por informação, você tem uma iluminação digital no tempo que nenhum outro estado vai ter. Então, a competitividade de um estado desse aumenta muito. Você vai dizer, tem centralidade de dados? Vai ter. E outros são privados. Aí você tem competências privadas que usam isso. Que interessante. Esse é um momento que a gente mostra que provavelmente a gente vai tratar desse assunto em outro momento, mas cidades inteligentes, cidades conectadas, estruturas, né, políticas públicas, mais tecnologia. Aqui a gente já mostra que o agro ele também se expande para outras conversas. Isso é muito interessante. Bezaliel, deixa eu trazer essa mesma conversa para o lado dos produtores, né, das fazendas, dos empreendedores, do grande, do pequeno. Como que é, assim, tem um desafio aqui, né, de quem consegue ter mais tecnologia, quem tem seu banco de dados, quem não tem. Como que você acaba enxergando essa descentralização quando a gente vai para os produtores? Não, o que o Ingo está falando é realmente música para os nossos ouvidos, né? Quando você pensa que você tem um ecossistema que é um prato cheio para se aplicar tecnologia, não é? No momento em que você tem fazendas iluminadas, como esse projeto da PPP de você levar a internet para todo o estado, isso abre uma plataforma enorme para você trazer tecnologias. Eu, que sempre trabalhei em empresa de inovação, né? A Bosch, empresa que é líder em inovação tecnológica nos setores da indústria da mobilidade, etc. Então, quando a gente olhou esse horizonte do agro brasileiro, e nós fomos atrás das fazendas exatamente para entender o produtor e entender como que a gente poderia, com as tecnologias que nós conhecíamos, nós fazemos microsensores para umidade, temperatura, nós temos uma base tecnológica para trazer soluções para o agro, que até então não era explorada. Então, você com um ecossistema de inovação bem estruturado, você precisa entender quais são as dores que nós temos, tanto nas fazendas, nos produtores, na agropecuária. Nós fomos atrás para ver, não sei se você sabe, nós temos 220 milhões de cabeças de gado no Brasil, quer dizer, nós temos um para cada habitante. É impressionante. Então, eu falo, vamos tentar ver como que a gente pode trazer tecnologia para melhorar a eficiência, já que nós somos grande exportador, número 1 de exportador de carne, etc. Como é que a gente pode melhorar a eficiência? Através de tecnologia. Então, você pode, com tecnologia, trazer para o nível do produtor uma ajuda, uma solução tecnológica usando, nós acabamos de falar sobre inteligência artificial, quando você tem Big Data, você tem informação, você cruza, né, dados, seja de umidade do solo, temperatura do solo, usando tecnologia, você consegue ajudar o produtor a tomar decisões muito mais assertivas, não é? Aumentando a sua produtividade e a sua eficiência de custo, não é? Porque você tem esses dois viés, você pode
melhorar a produtividade, porque nós precisamos, sem precisar aumentar a área plantada, nós podemos tirar muito mais eficiência e produtividade da área que já temos plantada com tecnologia. E a Bosch foi uma empresa que trouxe, principalmente na área de plantio, na área de colheita, não é? Tecnologias que até então não existiam. Não é? No momento em que você pode fazer uma posição de uma semente, né, equidistante, controlada eletronicamente, no processo de plantio, numa velocidade de 10 km por hora de uma máquina, você colocar a semente no lugar certo, na profundidade certa, você aumenta a produtividade enorme de uma fazenda. Então, isso é tecnologia para o produtor. Então, nós temos hoje as nossas plantadeiras eletrônicas desenvolvidas, não é, pela Bosch aqui do Brasil, para dar essa contribuição ao produtor. Da mesma forma, para você fazer uma melhor aplicação dos defensores agrícolas, né, você ter pulverizadoras eletrônicas, quer dizer, nós usamos tecnologias de câmeras inteligentes que vão à frente dessas máquinas de spray, com defensores agrícolas e olham exatamente onde está a erva daninha e coloca exatamente somente nela o defensor agrícola. Com isso você tem uma economia enorme de custo de defensor agrícola e você traz uma produtividade enorme para o agricultor. Isso é tecnologia, é ciência que você estuda e que são padrões já existentes, né, em outras aplicabilidades, em outras indústrias, que você pode trazer para o agro. Então nós estamos revolucionando com tecnologia todo esse processo, trazendo para o produtor um pouco dessa descentralização. Isso aqui, claro, o produtor, o agricultor, ele precisa também aprender a ser técnico o suficiente para enxergar essas oportunidades, porque você sabe que fazenda, ainda mais no Brasil, são enormes e você precisa de ter internet, você precisa de ter acessibilidade para poder colocar tecnologia lá. Então, é um processo extremamente dinâmico, mas que está numa velocidade, Passetti, absurda. Ô Ingo, sobrou para você, porque agora eu vou colocar duas perguntas em uma. Mas primeiro, assim, a descrição que você faz, para quem gosta de tecnologia, ela é muito interessante. Olhem para o agro, porque muito além das imagens básicas que a gente tem dos drones e tal, tem muita coisa que você olha e fala, não é possível, né? O que você falou de o tagueamento, né, o monitoramento de sementes, enfim, é um mundo muito interessante nesse sentido. Mas, Ingo, agora vamos lá, duas perguntas em uma só. Primeiro, essa descrição da tecnologia, né, às vezes a gente associa a tecnologia somente a quem tem dinheiro, quem pode investir. Então, a primeira pergunta é o acesso a essa tecnologia que o Bezalel bem descreveu aqui, acesso. E segundo, equilíbrio de gestão com tecnologia. Porque, como ele bem disse, não basta apenas você aplicar uma tecnologia. E a sua gestão, né? O financeiro, tudo que vem por trás ali. Então, vou começar pela resposta mais fácil, que é na grande escala. Na grande escala, uma grande organização tem formas e estrutura de gestão tecnológica, onde ele envolve as equipes tecnológicas para resolver temas específicos. E isso, na localidade agro, é um desafio gigantesco. Então, há 30 anos atrás, o que se precisava na fazenda? Você precisava de um mecânico e um eletricista, ponto. Esse resolvia os problemas. Hoje, as máquinas param... Dois profissionais que... Né? Hoje, a máquina para por causa de um sistema, por causa de um programa, por causa de uma composição. O que você precisa? Não é somente um conhecimento específico daquilo, mas você tem que fazer o jogo integrado. Se você não tiver hoje um integrador de soluções diversas, você vai ter problemas particulares, um atrás do outro. Vão encadeando. Então, a grande novidade é que você precisa de um parceiro integrador que te entenda, tá? E que consiga dizer assim, olha, esse dado eu junto, faço isso, faço aquilo e vou fazer muito mais. E aí vem inteligência artificial, vem um monte de outras coisas. Tá? Segundo ponto, eu vou pegar no pequeno. Poxa, o pequeno agricultor não tem condição. Muito pelo contrário. O pequeno agricultor tem duas
grandes possibilidades. A primeira, que hoje tem um poder na mão que chama celular. Vou te dar 2 exemplos. O agrônomo, hoje, o agricultor na União Europeia tem uma idade média de 64 anos. Média. Então tem alguns com 70, tem alguns talvez com 60. O de Matupiba tem 34 anos. Nossa. Ele não vai com a enxada nas costas, ele vai com o celular na mão e vai olhar a gestão. É uma outra geração e tem outras soluções. Ele entra com uma outra cabeça. Segundo lugar, hoje o Brasil tem uma possibilidade de potencializar mundialmente uma experiência pela sua gestão integrada das cooperativas. As cooperativas no Brasil hoje são a grande solução para a integração dos menores. E digo mais, não é só cooperativa operacional. O que me impressiona cada dia mais são as cooperativas financeiras. Porque sócio da cooperativa financeira é o cooperado, é o agricultor. E este, quando ganha o seu dinheiro, tem a opção ou de investir na cooperativa, receber esse dinheiro, ou investir em ações sociais. Então, o Brasil tem 2 exemplos de plataformas de como gerir conhecimento e conseguir ter soluções para o pequeno e para o grande que poderiam ser aplicadas mundialmente. Mas, Aliel, eu gostei do conceito de integrador aqui. Eu queria falar mais um pouco sobre isso, porque ele é chave até pelo ecossistema que a gente está aqui de tecnologia. Qual que é a importância dessa figura do integrador e por que é importante também você contar com uma rede, né? Não de, tá bom, qual que é o meu negócio aqui? O meu negócio é plantar, né? Então, a quem eu me associo para conseguir trazer mais tecnologia, trazer inteligência, ou transformar o dado que eu tenho, por exemplo, em algo que faça sentido. Essa ideia de integração, de integrador, ela também vai para a questão do ecossistema, né? Não estamos sozinhos aqui. Até talvez pegar um exemplo nosso, que eu comentei saindo um pouquinho do plantio da agricultura indo para a agropecuária, né? Um exemplo que nós da Bosch desenvolvemos, que mostra um pouquinho isso. Nós desenvolvemos uma tecnologia que pesa o gado sem encostar nele, com precisão, para que o agropecuário possa olhar no seu celular, não é? O gado X, não é? Ele ganha peso ou perde peso ao longo do processo de engorda do gado, não é? Então, isso é uma tecnologia que a gente usa Big Data, usa sensores, usa uma balança eletrônica inteligente e dá essa informação para o fazendeiro, não é? Agora, se você não tiver um integrador que vai trabalhar com ele em relação a por que o gado não está engordando, não é? Que tipo de alimentação ele tem que dar? Quem que faz a análise de dados para dizer o que eu tenho que fazer com esse animal que está saindo fora da curva de engorda. O mesmo exemplo do solo, né? Não basta saber que o solo é ruim. Exatamente. Então o integrador ele é importante, porque o fazendeiro sozinho ele não tem as informações, não é? E são geralmente fazendas com poucos trabalhadores, né? Então o objetivo da tecnologia é dar informação rápida, em tempo real, no caso da agropecuária, do peso do animal, porque é uma dor importante, porque ele tem lá um processo de engorda do animal para depois levar para os frigoríficos. E acompanhamento, você pode fazer tracking da onde vem a carne que você vai comer e que você vai exportar, tudo isso faz parte de uma evolução no caso da agropecuária. A mesma coisa se você for para a agricultura, que nós, quando você tem todas as informações, todos os dados no processo de plantio e de colheita, não é? Você tem um Big Data que você usa a inteligência artificial, que com o parâmetro luz, clima e terra, você pode dar informações para o fazendeiro muito mais assertivo, qual o momento que ele deve plantar, qual que é o momento que ele deve colher. Eu aprendi nesse negócio novo do agro para nós, porque eu sou um engenheiro, é que o fazendeiro ele normalmente tem 40 chances para acertar na vida. Dependendo da cultura, um pouquinho mais. Nós, engenheiros, nós podemos errar e acertar, mas o fazendeiro ele planta agora e colhe
Se ele errou, ele vai ter que esperar o ano que vem para poder acertar de novo. Não é? Então, como é importante você ter informação, ter integradores que ajudam esses fazendeiros a tomar decisões. Então, é um ecossistema que envolve tecnologia, conhecimento da terra, conhecimento do clima, que a inteligência artificial acaba nos ajudando bastante nesse processo. Essa foi uma das frases mais duras, talvez, que eu já ouvi em relação ao agro, sobre a quantidade de chances de acertar ali, mas ilustra também o quanto que a tecnologia pode ajudar aqui e o quanto que ela pode tornar todas essas complexidades viáveis, né? No caso, o negócio seja viável no meio a tantas dificuldades. Wing, eu gostei do seu exemplo. Mecânico e eletricista. E aí, o que tem mais? Não vale falar engenheiro, porque engenheiro eu já entendi que tem bastante, mas hoje, quando a gente, né, viaja pelo Brasil e a gente vai entender um pouco do dia a dia das fazendas, o que a gente tem de profissional além do mecânico e além do eletricista? Assim, novos profissionais que fazem parte desse processo de integração. O que tem de novo? Sabe o que tem de novo? Que surpreende? Cada dia mais mulheres competentes no agro. Essa é uma grande novidade. E por incrível que pareça, de empreendedoras, nós temos alguma coisa como 30% a 35% de empreendedoras do agro no Brasil. A gente subestima esse número. E a pergunta que muitas vezes eu faço é dizer assim, como é que está a sua próxima geração? Porque essas famílias moram em cidades, têm o seu campo próximo ou até moram no campo. Então, quando os filhos vão estudar fora, voltam ou não? E as respostas são incríveis. Diz assim, sim, alguns saem, vão estudar medicina ou engenharia ou outras coisas, e outros voltam com os conhecimentos que obtiveram. Então, pode ser de economia, pode ser de biologia, pode ser de onde for, voltam. Porque é fascinante, porque eles se sentem não só atraídos pela própria terra, mas também fascinados com a potencialidade de mudança que eles podem provocar. Olha, que legal isso. Então isso é entusiasmante. Você tem cada vez mais médicos, biólogos, engenheiros também. Às vezes até um profissional que não está diretamente ligado. É muito interessante isso. Marketing, negócios, a diversidade de funções ali. E o interessante é a proporção de mulheres que crescem. Então, por exemplo, nós recebemos há pouco tempo uma informação muito legal da Rota do Queijo de São Paulo. A Rota do Queijo de São Paulo, sim. São pequenas fazendas aqui no estado de São Paulo que tem uma rota turística, principalmente liderada por mulheres, e que se você for, você anda 1h30 de São Paulo, 2 horas, e vai com a sua família saborear um almoço fantástico, vai comprar um queijo e ver toda a parte da fazenda. Você precisa reservar para poder ter lugar, porque se você for lá sem reservar, você não fica com lugar. Então, o que acontece? A cidade percebe que o campo tem alguma coisa que antes ele não percebia. Então, aquilo que parecia não ser atrativo, hoje é um grande atrativo. Porque a disponibilidade, a localização, a locomoção, aquilo que estávamos falando que está acontecendo no Mato Grosso do Sul, talvez daqui a 3 meses ou 2 anos, uma cidade lá tem condições de colocar uma universidade, pode colocar uma central médica dos melhores hospitais de São Paulo. Tá? Por quê? Encontrou infraestrutura. Encontra também demanda, porque essas famílias não deixam de ganhar dinheiro, uma classe média começa a prosperar. O país está numa mudança incrível dentro daquilo que é a prosperidade agroindustrial. E a indústria está indo para o campo. Muitas vezes a gente diz, o campo é uma coisa, a indústria é outra. Não. Se você olha hoje os empreendimentos, são fábricas dentro dessas propriedades. Se você tem fábricas dentro da propriedade, você precisa de uma fábrica 4.0, porque se você não tiver isso, você não é competitivo. Você tem que ter informação em relação a isso e uma gestão. Então, as pessoas que estão lá são sofisticadas, não são pessoas muito simples, mas tratam do dia a dia. Então, nós temos uma realidade nova no Brasil, uma geração nova,
que a gente vai descobrir só daqui a pouco, porque elas não falam tanto. Ô, Ingo, que legal esse exemplo. E aí, partindo das mulheres, mas entendendo, eu tive uma experiência recente de participar de um evento de mulheres do agro e de várias regiões do Brasil, e muito interessante como esse processo de sucessão é algo muito presente, mas o quanto que elas falam de tecnologia também. E aqui é muito legal, porque, de novo, tem muito conhecimento, muita formação, né? Então são os filhos, as outras gerações chegando com esse orgulho da terra. Ou seja, eu não fiquei lá nos Estados Unidos, eu não fiquei na Europa, eu voltei e estou aplicando conhecimento. E aí, isso do ponto de vista de tecnologia de gestão dá um salto muito interessante, né? Que foi o que o Ingo trouxe, assim, o que a gente vai olhar daqui para frente. O que muda, assim, olhando para os próximos passos dessa conversa agro e tecnologia, o que a gente pode presenciar, né? Para além das ferramentas que você nos trouxe de exemplos, mas essa junção de muito conhecimento, muita gente qualificada no nosso campo. Eu tenho certeza que é exatamente o que o Brasil precisa para poder aumentar o seu output no agro. São pessoas qualificadas, tecnificadas, não é? Que vão fazer a diferença no aumento da produtividade, que é o que mais nós precisamos. Aumentar a produtividade porque nós sabemos que em 2050 nós vamos ter 9 milhões de pessoas no mundo, né? Você tem que alimentar tudo isso. E você tem o tema da água, que você tem que também ser muito mais eficiente no uso da água. Por isso, eu gosto muito da frase que a minha empresa Bosch sempre usa: tecnologia para a vida. Tudo isso tem um contexto muito importante para o futuro, né? Você precisa das pessoas, você tem que fazer as pessoas aprenderem essas novas tecnologias, disseminar essas tecnologias no campo e ter toda a infraestrutura que a própria Sonda, né, está trabalhando muito com a Infovia, por exemplo, esse grande exemplo aqui no Mato Grosso do Sul, onde nós vamos praticamente colocar internet em todo o estado, não é? Iluminar todo o estado, dar essa base para as tecnologias chegarem, para treinar as pessoas, para as pessoas serem mais eficientes e aumentar a produtividade do campo de uma forma bem geral. Então, assim, eu entendo que é uma via de crescimento exponencial muito contagiante, não é? Para o Brasil, que vai continuar sendo protagonista no tema do agro. Igor, eu vou terminar lá com o exemplo que eu dei do celeiro, né? 9 bilhões de pessoas no mundo, o Brasil com papel relevante, estratégico de liderança global, né? Quando a gente fala do alimento, do agro, e aí com todo esse contexto que você trouxe, mais um elemento aqui, sustentabilidade, práticas de ESG, conectado a o aumento da produtividade. Temos um contexto que ele não é fácil, mas ele é muito empolgante também, né? Parceiro, eu acho que aqui o Brasil, eu vou dizer América do Sul, vou me permitir dizer América do Sul, tem um papel absolutamente revolucionário para os próximos 10, 15 anos. Porque a zona tropical ela é muito diferente da zona temperada ou semitemperada. Em segundo lugar, o que nós temos em relação a oferecer na cadeia produtiva global alimentar, aliada agora à cadeia energética, porque o agro não é só a parte de alimentos. Não é? Nós temos uma grande parte que não é alimento, que é a parte energética. Então, se você pegar os biocombustíveis, se você pegar a cogeração de energia que nós temos, ela é na matriz energética aqui do Mercosul, uma preponderância muito grande. Terceiro lugar, a parte ambiental. Nós começamos a nossa conversa entre o ser humano, a natureza e a tecnologia. O agricultor respeita a natureza, por natureza. Sempre tem uns ou outros que não respeitam, mas é uma minoria, não é uma maioria. A maioria vive da natureza, quer a natureza a seu favor e preserva. Com as tecnologias, você tem toda a condição de rastreabilidade. Então, o teu consumidor pode ter uma informação consistente de onde veio e de onde vai. E, por fim, nós temos que nos integrar mais. Então, soluções não são só brasileiras. Soluções poderão vir de
qualquer lugar do mundo e serão bem-vindas. Nós agora estamos aplicando uma solução que é usada no Chile, uma empresa, pode-se dizer o nome, porque é pública, Arauco, que ilumina florestas reflorestadas e vai levar isso para o Mato Grosso do Sul para iluminar digitalmente sua floresta para poder operar 7x24. Então, o que acontece com isso? A gente pega esse conhecimento e transporta. Então, uma empresa, a gente está falando das integradoras, como a Sonda, pode pegar uma experiência dessa e levar para outros países, pode levar à Colômbia, pode levar para o México, pode levar para a África. Essa é a grandeza nossa. Nós talvez não sejamos o celeiro do mundo, porque os maiores produtores de cereais é a Índia e a China. Nós somos, certamente, um dos maiores produtores de soja que vai operar a parte de proteína animal, que é a mais cara no mundo e a mais difícil de se obter. E ali nós estamos trazendo ao mundo uma solução alimentar muito relevante. Mais do que isso, a gente pode estar exportando soluções. Imagina o nosso compêndio com a África, se a gente conseguir levar à África as nossas experiências tropicais que aqui temos, ou para outros países asiáticos de cunho tropical. A gente estaria fazendo um bem tremendo à humanidade. Ingo, terminou de uma forma puxando algo que a gente... estamos no início dessa nossa temporada do Tech for Business, mas é algo que já aparece muito aqui, que é o olhar de ecossistema, open, aberto, né? É sobre parceria, só num projeto como esse que você mencionou, a gente está falando de vários parceiros, porque ninguém faz nada sozinho e tecnologia é sobre isso também. Eu queria muito agradecer, Ingo, Bezaliel, pelo papo. Eu acho que ficou muito claro que quando a gente fala do agronegócio brasileiro, de novo, ele é amplo, né? Tem várias camadas aqui, mas ele tem muita tecnologia, só que não é tecnologia só pela tecnologia, né? Tem governança, tem um olhar para o futuro e o exemplo também da sucessão é muito, muito interessante. É um papo empolgante, gostei muito, acho que em outros momentos a gente pode trazer vários outros aspectos aqui. Obrigado mesmo pela presença de vocês. Gostou, Ingo, do papo? Muito obrigado. E na companhia do Bezaliel e sua, fica fácil. Muito bom. Bezaliel, obrigado. E make it easy. Make it easy. Muito obrigado. Make it easy, é ótimo pra gente terminar. Isso aí. É isso. Pessoal, mais um episódio do Tech for Business, um assunto apaixonante, que é agrotech, agtech, agrotechs, enfim, tudo que a gente pode colocar aqui. É isso, a gente segue nessa série especial trazendo o mundo da tecnologia, o mundo dos negócios e onde está a conexão humana em tudo isso. A gente se encontra no próximo episódio.